Bom, pessoal, então boa noite para todo mundo que está aqui, né? Na aula aqui do Zoom e depois para quem acompanha a gente lá no YouTube. Vamos então para mais uma aula, né? Depois de duas aulas na semana passada que foram dedicadas à ambientação de vocês na disciplina, né? Então a gente conversou aqui sobre a chegada de vocês, os testes nas plataformas, a inscrição no Moodle, né? O teste aqui no próprio Zoom, o teste lá do YouTube com os vídeos, enfim, a gente teve duas aulas aí dedicadas para a recepção, chegada e ambientação de vocês, né? Então, de modo que hoje a gente vai realmente iniciar os conteúdos relacionados à ementa da disciplina, né? Ou a disciplina indiretamente, e assim por diante, tá bom? Eu vou então projetar aqui a minha tela para poder compartilhar com vocês aqui o programa e o cronograma, tá? A gente tem aqui que eu estou vendo o Rairon, né, e o João Felipe, que são dois dos nossos monitores, depois eles vão se apresentar. Bom, então só reforçando o cronograma, né? Então, esse aqui é o nosso cronograma que a gente vai ver em detalhes daqui a pouquinho, né? Então, hoje é dia 25. A gente vai ter, então, a leitura e discussão do programa, do cronograma. Vamos dar uma olhada mais detalhada no Moodle. E eu vou, né, a gente vai ter uma aula aqui para que vocês, né, tenham algumas dicas, algumas orientações muito importantes para que vocês tenham um bom desempenho na disciplina, dado que agora ela é à distância, né? Então, eu vou mostrar, vou dar uma aula aqui para vocês sobre questões importantes na educação à distância, para vocês terem um bom rendimento, tá? Então, aqui iniciando com o programa, né, o programa da disciplina. Esse arquivo está disponível no Moodle, né? Então acho que vocês já baixaram, quem não baixou está disponível lá. Então, basicamente, eu vou passar aqui pelos pontos mais importantes do programa da disciplina, tá? Nesse quadro aqui, tem duas coisas importantes da gente saber, tá, pessoal? Primeira, por incrível que pareça, muita gente não dá importância para esses dados aqui da disciplina, né? Mas eles são muito importantes, e isso é importante vocês saberem, não só para ter um bom desempenho na disciplina, mas também isso é uma espécie de cultura geral da UNB. Tá? Inclusive, na graduação ou na pós-graduação, vocês sempre veem essa demonstração aqui, né, essa classificação de créditos da disciplina, e a grande maioria das pessoas ainda não sabe o que isso significa, né? Sabe o que esse primeiro número é a quantidade de créditos, mas não sabe o que significa esses outros números, né? Então, isso aqui é importante vocês entenderem, porque a partir dessa compreensão vocês conseguem entender por que a disciplina é como ela é, né? Em termos de carga de trabalho, de tipos de trabalho a serem feitos e assim por diante, né? Então, esse segundo conjunto de números aqui é a quantidade de horas que uma disciplina tem de laboratório, tá? Ou de horas de trabalho em laboratório, né? Então, a gente tem zero trabalho em laboratório, trabalho prático, algo do tipo, tá? Esse terceiro conjunto de números, que aqui também está 00, diz respeito ao número de horas que a disciplina tem em projetos de extensão, né? Fora da universidade, também visitas, só que visitas de extensão e assim por diante. Então, veja que a gente também tem zero. Nós temos 0 hora de trabalho prático, laboratório, 0 hora prevista de trabalho de extensão. E esse último número aqui, que para nós é o mais importante, sempre vai sinalizar para vocês quantas horas por semana vocês precisam se dedicar estudando para essa disciplina. Então, por isso que é importante vocês saberem esses números, principalmente esse último número aqui. Porque uma disciplina que tem quatro aqui, significa que o professor planeja ou deveria planejar uma disciplina que ocupe pelo menos 4 horas da semana de vocês, com trabalho, com prova, com atividade e assim por diante, tá? Então, saibam que isso aqui é uma coisa importante para vocês entenderem como alunos da UNB, né, e também para entender as disciplinas que vocês cursam, tá? Outra coisa importante nesse quadro aqui, né, os contatos de professor e monitores, né? Então, nós temos 3 monitores. Eu sou o professor Rodrigo, né, o professor da disciplina. Temos aqui o João Felipe, que está presente aqui também, né? Tem a Larissa, que eu não sei se chegou, pelo menos no começo da aula eu olhei, ela não tinha chegado, né? E temos o Rairon também, né, que vai ser aqui
monitor da disciplina, tá? Então, basicamente, os monitores vão fazer, né, um trabalho de suporte para vocês na disciplina, né, tanto de dúvidas, interação via WhatsApp, via fórum do Moodle, e-mail, enfim, tá? Então, um trabalho de suporte acadêmico na disciplina, e eles também vão corrigir algumas das sinopses críticas de vocês, tá? Então, vocês vão ter oportunidade de interagir aí com os monitores da disciplina nesses momentos, tá? O João Felipe e o Rairon querem falar alguma coisa, querem dar uma palavra aí para o pessoal, né? Já que vocês estão presentes, querem se apresentar. Eu sempre faço questão de pedir que os meus monitores venham às primeiras aulas, né? Para que as pessoas conheçam eles, né? Para que não fique aquela coisa de não sabe nem quem que é a pessoa, né? Não tem nenhuma proximidade, não tem acesso à pessoa. Então, eu sempre peço para eles virem, né? Se apresentarem nas disciplinas, enfim, se disponibilizarem, tá? Vocês querem falar alguma coisa, meninos? Professor, o senhor está me escutando? Uhum. Então, gente, eu sou o João Felipe, tá? Eu estou no quinto semestre de administração, e aí esse semestre eu me propus para fazer a monitoria aí com o professor Rodrigo, e estou à disposição de vocês aí, né, para ajudar no que for possível, e eu desejo a todos um ótimo semestre, né, e que seja produtivo para todo mundo. Qualquer coisa, entre em contato comigo, ou com os outros monitores, ou com o professor mesmo nesses e-mails aí, ou em qualquer outro meio de comunicação, né? No Aprender ou no e-mail em si. Tá bom? E, enfim, bom semestre a todo mundo. E é isso. Legal, João Felipe. Obrigado. Rairon, tá tudo tranquilo? Boa noite, eu sou Rairon, estudante do quarto semestre de administração e estou à disposição de vocês para o que precisarem. Podem entrar em contato comigo lá no grupo do WhatsApp, podem falar lá no grupo mesmo ou chamar no privado e desejo um excelente semestre a todos. Legal, tá bom, meninos. Obrigado aí pela presença, tá? Não sei se vocês têm aula agora, então podem ir aí, tá? Ou, enfim, qualquer outro compromisso que vocês tiverem, tá? Obrigado aí pela presença e pela apresentação, tá bom? Valeu, professor. Até Tchau e boa mais. aula. Bom, pessoal, então dando sequência, né, aqui no programa, outra informação importante que tem aqui nessa parte inicial, né, o acesso no Moodle, né, então, como vocês sabem, o Moodle é a principal plataforma que a gente vai utilizar, porque é lá que vai estar tudo concentrado da disciplina, né, então o Moodle é como se fosse nosso repositório, onde ficam todos os arquivos, os links, né, e a partir do Moodle vocês conseguem executar toda a disciplina, conseguem executar o Zoom, consegue executar o Teams, consegue ter as informações, conseguem entregar os trabalhos, conseguem fazer as provas, enfim, tá? Então, o Moodle é a principal plataforma que a gente vai usar esse semestre. Aqui estão todos os dados de acesso, com link direto, tem uma senha, tá? Então, se atentem a isso. A ementa da disciplina, então, é essa que está destacada aqui, né? E eu queria partir direto para os objetivos da disciplina, para ser mais objetivo mesmo, né? E porque os objetivos representam o conteúdo esperado da ementa. Tá? Então, a ementa basicamente é o conteúdo que todos os professores dessa disciplina na UNB têm que trabalhar, né? Então, isso é basicamente um contrato firmado entre a universidade e o MEC, tá? Então, o conteúdo de todas as turmas de introdução à teoria organizacional é a mesma, a ementa, né? E cada professor trabalha aquele conteúdo de acordo com os objetivos, né, que compreender seriam os mais adequados para atingir aquele conteúdo. Então, quais são os objetivos de vocês na disciplina? Tá? Então, quando a gente fala objetivo, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o objetivo da disciplina representa a competência que o aluno vai desenvolver ao longo daquele curso. Tá? Então, o objetivo da disciplina nunca é essa disciplina quer ensinar a pessoa a pensar, né? Porque ninguém ensina a pessoa a pensar nada. Você ensina a pessoa comportamentos observáveis que ela precisa apreender para ela, né? No que diz respeito àqueles conteúdos. Então, os objetivos são sempre comportamentos, competências que a gente espera que vocês desenvolvam a partir da interação que vocês vão ter com o conteúdo que vai ser apresentado na disciplina. Tá? Então, o que vocês vão aprender aqui nessa disciplina para cumprir a ementa, né, no que diz respeito à introdução a teorias organizacionais, né, que, lembrando, é uma disciplina, como eu já expliquei ali, teórica, né, que não tem trabalho de laboratório, prático, extensão ou coisa do tipo. Tá? Então, os objetivos aqui de vocês é definir ciência e teoria científica,
né, avaliar os limites da TGA, distinguir burocracia clássica e moderna, descrever o conceito de troca, analisar os modelos de construção das teorias organizacionais, descrever as dimensões básicas de análise das organizações, analisar as metáforas e as imagens organizacionais, que é um livro do Morgan, né, que a gente vai estudar, avaliar a abordagem ecológica de organização, descrever e comparar os paradigmas de produção organizacional, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Volvoísmo, né, analisar o conceito de trabalho, analisar criticamente o uso do termo racional na teoria organizacional, avaliar a construção do conhecimento em administração e discutir o objeto de interesse da administração. Tá? Então, como eu falei, isso aqui são os conteúdos, né, que a gente espera que vocês apreendam e desenvolvam em termos de competência ao longo da disciplina. Tá? Qualquer pergunta que vocês tiverem, quiser levantar a mão, tal, só me interromper, tá? Ou pelo chat ou aqui pelo Zoom, tanto faz. A disciplina é dividida em 3 unidades de conteúdo, né? Cada unidade tem uma prova ao final dela, né? Então, a gente vai partir dos conteúdos mais básicos para os conteúdos, vamos dizer, mais avançados. Então, primeiro a gente vai tratar de bases da teoria e análise das organizações. Então, lembrando que essa é uma disciplina que tem como pré-requisito introdução à administração, né? Então, parte-se do princípio que as questões mais básicas relacionadas à teoria organizacional, teoria da administração, teorias afins, né, que têm convergência ou que têm a ver com a administração, teorias de gestão, vocês já tenham aprendido. Né? Então, aqui a gente vai basicamente, apesar de ser uma aula básica para essa disciplina, essa é uma aula que essa é uma disciplina que vai aprofundar, ampliar e apresentar conteúdos novos para vocês no que diz respeito ao quadro teórico de gestão da administração. Tá? Então, a unidade 1 trata de bases, tá? Que são mais avançadas em relação à introdução à administração, mas são básicas aqui para essa disciplina. Quer discutir ciência e teoria, a gente vai rever a questão da TGA, né? Discutir a questão de burocracia clássica e moderna do ponto de vista do que de fato eles são, né? Uma doutrina sociológica, filosófica e assim por diante. Conceito de troca, a gente vai ver alguns modelos de construção da teoria organizacional e dimensão básica de análise das organizações para finalizar a unidade 1. Ao final, uma prova sobre esse conteúdo. A unidade 2, a gente vai iniciar, então, um assunto específico do ponto de vista das teorias organizacionais, que são as teorias relacionadas à análise organizacional, né, ao método, prática de análises. Né? Então, a gente vai ver imagens e metáforas da organização, o livro do Morgan, abordagem ecológica, os 4 paradigmas de produção e, ao final, uma atividade avaliativa, uma prova sobre esse conteúdo. A unidade 3 são tópicos mais avançados em teoria organizacional, né, que eu selecionei com base na ementa. Né? Então, a gente vai discutir textos sobre o que é o trabalho, o que é o racionalismo e o papel do conceito de racional dentro da gestão, né? O conhecimento em administração, uma aula de epistemologia, e, ao final, a gente vai discutir qual que é o objeto da ciência administrativa, como que isso impacta a profissão, a prática, as práticas administrativas, o mercado, o próprio conhecimento e assim por diante. E, ao final, uma prova sobre a unidade 3. Tá? Bom, quais são os critérios de avaliação que vocês vão passar aqui na disciplina? Tá? São basicamente 3 critérios, né, que a gente já falou bem rapidamente em uma das aulas de ambientação. Tá? São basicamente 3 critérios, dentro de cada um deles vocês têm subatividades, vamos dizer. Tá? Então, vocês têm no total 9 atividades de avaliação, sendo essas 9 atividades distribuídas em 3 critérios. Tá? O primeiro critério são o que a gente chama de sinopse crítica, tá? Que é um resumo, um fichamento de um texto, vocês devem conhecer como fichamento, né? De textos selecionados da disciplina, que vocês têm que produzir um resumo e entregar esse resumo via Moodle. Tá? Isso é uma nota individual, cada sinopse vale 9,5. Vocês vão ter 6 sinopses, né? São 2 por unidade, então 2 sinopses na unidade 1, 2 na unidade 2, 2 sinopses na unidade 3. No total, vocês têm 58 pontos só de sinopse. Tá? Depois vocês vão ter 3 provas, que são atividades avaliativas, né? São questionários objetivos no Moodle sobre cada uma das unidades. Essas provas são questionários de 5 questões, valendo 2 pontos cada, então cada prova vale 10 pontos. Né? Então, vocês vão ter 3 provas, uma ao final de cada unidade, no total 30 pontos de prova.
E depois, para quem estava na dúvida, né, isso foi bastante dúvida nas aulas de ambientação, vocês vão ter uma avaliação de engajamento, tá? Que eu substituo avaliação de frequência por engajamento. Então, não vai ter chamada na disciplina, eu não vou fazer controle de frequência. No lugar, eu vou avaliar o engajamento de vocês na disciplina. Tá? Então, vocês vão ter 2 tipos de engajamento na disciplina. Tá? Um primeiro tipo de engajamento, vocês vão ter 12 pontos. Desses 12, 9 pontos são de engajamento em atividades. Tá? O que é engajamento em atividade? 6 sinopses e 3 provas. Então, para cada sinopse, para cada prova, se vocês tirarem 60% da nota daquela atividade, né, então 60% da prova que você está entregando ali, né, que significa 6, porque a prova vale 10. Se você tirar pelo menos 6 daquela prova, você vai ganhar mais 1 ponto de engajamento em atividade. Tá? Então, assim, nas 6 sinopses e assim nas 3 provas. Então, são 9 atividades, 1 ponto em cada atividade para quem tirar a partir de 60% na nota, e, então, engajamento de atividade, vocês vão ter 9 pontos. Tá? E depois, vocês vão ter ainda 3 pontos de avaliação de engajamento nas aulas, tá? Que essa é uma nota que eu vou atribuir a vocês com base no engajamento que vocês apresentarem nas aulas. Como nós temos 2 tipos de aula, a aula síncrona, que é essa aula que ocorre aqui no Zoom, e a aula assíncrona, que é a aula que o aluno pode acompanhar pelo YouTube, eu vou avaliar engajamento nessas 2 aulas. Tá? Como que eu vou avaliar o engajamento aqui no Zoom? É a participação de vocês aqui no Zoom, que está gravado. Né? Todas as aulas vão ser gravadas, então vocês podem participar da aula por áudio e vídeo, pode ligar a câmera e fazer uma pergunta, mas preferencialmente eu até prefiro que vocês enviem perguntas pelo chat. Tá? Por quê? Porque o chat fica registrado ali a pergunta. Tá? E ele é bem mais fácil de se acessar porque eu não preciso assistir a aula inteira. Apesar de que sempre quem participa no chat também participa na aula. Tá? Então, as avaliações de engajamento das aulas do Zoom, eu vou avaliar com base nas participações que vocês apresentarem ao longo do semestre. Então, chegou lá no fim do semestre, eu vou rever as aulas, vou rever os chats de todas as aulas e ver quem que participou ali. Tá? Isso para as aulas do Zoom. E como que vocês vão ser avaliados em termos de engajamento das aulas assíncronas, das aulas que ficam no YouTube? Tá? Lá no YouTube, o engajamento eu vou avaliar da seguinte forma. Vai estar lá o vídeo, né? Então o aluno vai lá, entra, assiste o vídeo, e aí quem quiser ganhar ponto de engajamento, tem que fazer uma pergunta, um comentário, postar uma pergunta, algum comentário naquele vídeo. Tá? Então ali eu vou contabilizar engajamento. Só que vocês precisam se atentar que não é qualquer pergunta, qualquer participação que for postada que eu vou considerar como engajamento, tá? Na aula assíncrona. Então, primeiro, só os comentários que forem feitos uma semana depois de postado o vídeo, tá? Que eu vou considerar como engajamento naquela aula. Tá? Então, depois de uma semana postado, até uma semana depois de postado, pode fazer comentário. Depois, o comentário tem que ser pertinente. Né? Ou seja, tem que ser um conteúdo relacionado ao texto de referência da aula, tem que ser uma pergunta relacionada ao conteúdo da aula, relevante ao conteúdo da aula, e assim por diante. Tá? Então, feito isso, entrou lá no YouTube, assistiu a aula, viu o vídeo, até uma semana depois postou um comentário pertinente e relevante, ou eu vou responder esse comentário, ou eu vou sinalizar com um like, né, para falar que eu estou avaliando ali o engajamento do aluno. Tá? Postou depois de uma semana ou fez um comentário que não é válido, enfim, não tem relação com a aula, eu não avalio e assim por diante. Tá? Então, ao final do semestre, eu vou lá, vou pegar todas as aulas síncronas, as aulas assíncronas, ver quem comentou, ver quem participou e vou atribuir de 0 a 3 para essa pessoa nas aulas em termos de engajamento. Tá? Então, assim, finaliza os 12. Tá? Então, 9 pontos de engajamento de vocês em atividade e 3 pontos de engajamento em aula. Tá? Então, assim, são 12 pontos de engajamento, né? E aí vocês têm no total aqui 100. Tá? Pessoal, alguma dúvida aqui? Porque todo esse texto aqui, ó, que eu estou marcando aqui para vocês verem, olha só, é quase mais uma página de conteúdo, diz exatamente o que eu falei. Tá? Só que em detalhes. Então, aqui fala sobre cada um dos tópicos, cada uma das atividades,
como que é a nota final e assim por diante. Vocês têm alguma dúvida sobre isso que eu falei de critério de avaliação? Porque daí a gente pula quase todo esse texto aqui e podemos avançar lá para frente. Tem alguma dúvida? Nenhuma, professor. Por mim, pode avançar tranquilamente, está muito bem claro. Legal. Então, obviamente, eu sempre, mesmo não tendo nenhuma dúvida, eu recomendo vocês lerem, tá? Porque leiam, pode ter detalhe, enfim, vocês vão ver que ler, enfim, ler o material aumenta o vínculo de vocês com a disciplina. Tem uma dúvida aqui da Ana no chat, né? Fala, professor, se eu assistir a aula síncrona e não fizer comentários, eu posso assistir a síncrona e comentar, né? Ou se estiver presente na aula, tem que participar da aula. Perfeito, você pode, na aula síncrona, não fazer nenhum comentário e você pode passar o comentário lá para a aula síncrona. Não tem problema, tá? Então, o engajamento de vocês, tanto na aula síncrona quanto assíncrona, ou seja, tanto no Zoom quanto no YouTube, tem o mesmo peso, tá? Então, sim, né? Quem não gosta de fazer comentário, enfim, tem gente que não gosta de ligar a câmera, tal, não sei nem se é esse o caso, né? Mas assistiu aqui a aula síncrona e quer fazer o comentário no YouTube, eu vou considerar igual. Desse texto aqui, é importante a gente só passar por essa parte aqui, tá? Essa e uma outra ali de baixo, que é não há previsão de atividades, provas ou trabalhos substitutivos na disciplina, tá, pessoal? Então, a minha avaliação nas minhas disciplinas é uma avaliação que a gente chama de formativa, tá? Ou seja, é uma avaliação que vocês vão tendo ao longo de toda a disciplina, não é uma avaliação somativa, né? Ou seja, aquela avaliação que você faz 2 provas e uma prova substitutiva ao final de uma enorme quantidade de conteúdo. Tá? Em EAD é muito melhor a gente avaliar pequenos pedaços de conteúdo, então são várias oportunidades, tá, que vocês têm para diluir a nota, perder uma prova pode fazer outra, perder uma sinopse pode fazer outra, perder uma aula pode fazer outra, e assim por diante, tá? Porque a avaliação é do tipo formativa, vai formando vocês, assim que o conteúdo é dado, ele já é avaliado praticamente. Tá? Então não tem atividade, prova, trabalho substitutivo. Chegou lá no final, a soma, né, das notas não foi suficiente, é isso, não tem prova de qualquer outra natureza para substituir a nota. Tá? E outra parte que é importante aqui também é sobre o conteúdo, tá? Em especial porque o conteúdo da disciplina no que diz respeito à proteção de direitos autorais. Tá? Então, como a gente está agora num meio à distância, né, tem sido muito mais comum, isso sempre aconteceu, não é de agora, tá? Mas agora tem sido muito mais comum essas questões de uso, né, de plágio, de gente usar material da disciplina citando sem falar o autor, cópia indevida de material, né? Eu tenho visto, não muito, tá? Mas, por exemplo, numa turma de 50, 4, 5 pessoas usando sinopse plagiada da internet, tá? Então, isso é uma coisa que não precisa ser muito em quantidade, né? Basta ter um, isso já é algo que não pode ter, imagina ter 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Ou pessoas que copiam sinopse uma das outras, tá? Isso é plágio, ou pessoas que copiam sinopse da internet. Pessoal, a gente passa buscador de plágio, tá? É muito fácil descobrir plágio, ao mesmo tempo em que é fácil fazer o plágio numa aula à distância, né? É também tão fácil quanto descobrir o plágio, tá? Então, se atentem para essas questões, porque são questões realmente que não tem como a gente fazer, a não ser ou dar zero, né? Então, assim, se entregou sinopse copiada, plagiada, seja do colega, seja da internet, é zero, né? Isso não pega bem para a pessoa, é terrível. Eu, obviamente, não faço mais nada além do zero, né? O zero já é uma boa repreensão para a pessoa, só que, de todo modo, isso pega muito mal, né? Isso é terrível, tá? Então, se atentem muito para essa questão de direito autoral, de plágio, enfim, de uso dos conteúdos aqui da disciplina em qualquer outro meio. A gente vai falar isso agora na aula à distância, tá? Então, é tudo protegido por lei, tá? Tanto de direitos autorais, quanto agora tem uma nova lei de proteção à informação. Então, não brinquem com isso, porque realmente pode ter problemas mais sérios, tá? A última parte aqui do programa, né, da disciplina, falo das aulas do Zoom, né, mostra a senha, falo o que a gente pode usar, aqui está a lista de todas as plataformas que a gente usa, tanto em termos de comunicação quanto o próprio Moodle, tá? Tem um grupo do WhatsApp, quem não se inscreveu, se inscreva. É um grupo que, inclusive, eu faço parte, né? É bom avisar as pessoas, porque acho que tem gente que acha que
por qual razão eu não participaria do grupo, né? Então, eu estou lá no grupo, acompanho, e é um excelente meio de comunicação que a gente tem usado nessa pandemia. Tá? Aqui tem um cronograma com entregas. Tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas o programa, como a gente está fazendo uma disciplina em AD, não só aqui, mas o programa tem vários hiperlinks. Tá? Então, esse programa aqui, tudo onde tem hiperlink, onde tem essas mãozinhas aqui, por exemplo, se vocês clicarem, né, vocês vão direto ali para aquele conteúdo que está se referindo. Tá? Então, esse cronograma de entrega aqui, ó, ele mostra as datas, ele mostra o que tem que ser entregue de acordo com a cor, tá? E ele já tem um hiperlink direto para aquela atividade no Moodle. Tá? Então, se for um texto, já para baixar o texto direto, se for uma prova, já vai direto para a prova, se for uma entrega de sinopse, já vai para o local onde você tem que entregar e assim por diante. Tá? Então, é um pouco essa possibilidade de interação que a gente tem, né? A aula sendo à distância, o documento também, a gente facilita a navegação. E aqui uma coisa importante, né, que é a questão da pesquisa de perfil do aluno de ITO, né, turma B, que é uma pesquisa que eu citei na aula de ambientação de quinta-feira da semana passada. Eu vi algumas pessoas fazendo perguntas lá no WhatsApp também, né, que é basicamente a pesquisa de perfil de vocês. Se você clicar aqui, né, aqui vai para o meu perfil de professor, então, deixa eu mudar aqui meu papel para aluno, para vocês verem como que aparece, né? Então, é uma pesquisa de perfil, tá? Onde eu coloco que a participação é obrigatória. Por quê? Porque isso aqui me ajuda muito a entender o perfil de vocês, tá? Para que eu quero saber o perfil de vocês? Para usar no planejamento da aula, tá? Então, aqui, desde coisas que vocês podem não responder, tá? Tem desde coisas de, né, cor, raça ou etnia, se tem portador de necessidade especial, o tipo, né, tem como permanecer em casa, enfim, questões que são típicas, né, que têm impacto na educação à distância. Acho que são 20 questões, tá? Um questionário bem rápido. Tá? Então, você vem aqui e responde para eu saber, né, se a disciplina está planejada adequadamente, por exemplo, para o perfil de acesso de internet que o aluno tem, né, ou para o perfil de ambiente de estudo que o aluno tem, se as atividades estão muito pesadas, não estão, e assim por diante. Obviamente que já é a terceira turma que a gente está ofertando, né, nesse modelo, e, no geral, a disciplina tem sido bem adequada para o perfil, mas a gente nunca se sabe, né? Pesquisa é uma coisa que a gente sempre tem que estar renovando esse tipo de pesquisa. Então, quem não respondeu, entra lá ou nesse link aqui do programa ou direto lá no YouTube, tá? E responde o perfil de vocês para eu ter essa noção, tá bom? Pessoal, alguma dúvida aqui do programa? Para a gente passar para o cronograma? Não, tudo ok, professor. Então, vamos aqui para o cronograma bem rapidinho, e daí a gente vai para a nossa aula introdutória da disciplina, né? Que é a aula sobre EAD. Tá? Então, dias 18 e 20 foi a semana de ambientação, como vocês viram, né? As aulas já estão, inclusive, disponíveis no YouTube. Hoje é dia 25, a gente vai fazer essa questão de leitura de programa e cronograma, uma aula sobre EAD e desempenho de alunos, né? Dia 27/1, que é essa quinta-feira, a gente vai ter uma aula sobre questões importantes em teoria em administração, tá? Que é uma leitura obrigatória do Faria, Mendes e Gonçalves. Notem, pessoal, aqui, ó, esse cronograma ele tem 6 colunas. Tá? A coluna aula, que é o número da aula, o dia daquela aula, atividade ou conteúdo do dia, o que a gente vai fazer em termos de procedimento, e essa coluna aqui é muito importante para vocês, que é a coluna entrega. Tá? A coluna entrega vai mostrar para vocês se vocês têm que entregar alguma atividade, qual que é o texto que vocês têm que ler para aquela aula, se não for uma entrega, é uma leitura. Então, essa coluna aqui é muito importante. Nesse dia 27, é uma leitura obrigatória do texto, que é a referência da aula. Tá? Então, não tem entrega, é leitura obrigatória. Dia 1 de fevereiro, a gente vai ver um texto do Popper sobre ciência e teoria, que é quando vocês têm que entregar a sinopse crítica 1. Sobre o quê? Sobre o texto do Popper. Onde que está o texto do Popper? Lá no Moodle. Eu vou, depois do cronograma, mostrar para vocês o modelo de sinopse e onde estão os textos. Dia 3/2, uma aula sobre considerações, limites, alcance da TGA, um texto do Mota. 8/2, burocracia, né, outro texto do Mota. O Davi levantou a mão. Pode falar, Davi. Esses textos é para a gente já ir com eles lidos para a aula, ou a gente pode ler assim
a hora que quiser, como é que é? A gente vai usar Sem esse texto na dúvida, aula? não, sem dúvida nenhuma é melhor que vocês leiam antes da aula, tá? Por quê? Seja aula síncrona ou aula síncrona, tá? Porque a aula é sobre o texto. E essa é uma pergunta importante, até para explicar um pouco para vocês como são as minhas aulas no que diz respeito à abordagem do texto, né? Eu não copio e colo os textos das aulas, tá, pessoal? Por quê? Por que que eu não faço isso? Porque vocês sabem ler, né? Então, o que já está escrito, eu tenho certeza que vocês conseguem acessar em termos de leitura, né? Então, para você entender o que o autor está dizendo, do ponto de vista da leitura, basta ler. Então, as minhas aulas não são ipsis literis, uma copia e cola do texto. O que que são as minhas aulas? As minhas aulas são uma análise do texto, tá? Onde eu me preocupo o quê? Basicamente, em não mudar o sentido do texto, né? Ou seja, em respeitar a ideia que o autor quer passar sempre, né? Então, essa é a base. Agora, eu não fico repetindo ipsis literis o que está no texto, do ponto de vista de conteúdo. Eu faço análise com conteúdos que têm relação, eu faço análise com conteúdos que têm consequência, eu faço análise com conteúdos que estão na origem daquilo que o autor está falando, eu também falo sobre o que o autor diz, né? Então, não é que eu ignoro o que ele diz, eu também pego lá partes, trechos, né? E replico sobre o que o autor diz, tá? Então, mas as minhas aulas são muito mais análise. Então, por que que eu estou dizendo isso? Né? Porque é muito importante que sim, que vocês conheçam o texto antes de ir para a aula. Tá? Não vão para a aula esperando que eu vou chegar lá e passar para vocês um resuminho copiado e colado do texto, tá? Para que vocês possam fazer a sinopse logo depois da aula. Pessoal, quem faz sinopse só com base na aula, difícil tirar mais de 4 ou 5. Tá? É muito difícil. Por quê? Porque as análises que eu faço depende da ideia que está presente no texto. Então, se você só conhece a análise, o conteúdo é absolutamente parcial, né? Então, por isso que eu coloquei ali, leitura obrigatória. A obrigação do aluno, seja ler para entregar a sinopse, seja ler para acompanhar a aula, tem que ler antes e chegar conhecendo até para poder participar, colocar questão, colocar dúvida e assim por diante. Tá, então, a dúvida foi importante também para explicar um pouco para vocês como que eu abordo os textos nas aulas. Tá? Dia 10/2, uma aula sobre teorização organizacional, que é quando vocês têm que entregar a sinopse crítica 2, né, do READ. 15 de fevereiro, dimensões básicas de análise, um texto do Bastos, Loyola, Queiroz e colaboradores. Dia 17/2, a primeira prova é uma atividade avaliativa sobre o conteúdo da unidade 1. A gente inicia a unidade 2 com o texto do Morgan, tá? Que é um livro chamado Imagens e Metáforas Organizacionais, que está disponível em PDF lá no Moodle, né? E é um livro que ele tem 10 capítulos, tá? Mas a parte que o autor trata sobre as imagens e metáforas propriamente ditas são 8. Tá? Então, são 8 imagens e metáforas organizacionais, 8 capítulos, uma por capítulo, né? Que é o principal do livro. Tá? Então, aqui, do dia 22 de fevereiro até o dia 22 de março, né, com um feriado aqui no meio, tá? Então a gente vai ter aí basicamente 8 aulas, né? A gente vai basicamente um mês, tá, para estudar o livro do Morgan. Tá? Então, do dia 22 de fevereiro, tem um feriado, até o dia 22 de março, a gente vai ver aula a aula um capítulo do livro do Morgan, da Imagens e Metáforas. E no dia 22 de março, vocês vão ter que entregar a sinopse 3. O que é a sinopse 3? É um fichamento, um resumo, só que agora não é de um artigo, como geralmente são as sinopses da disciplina. É a sinopse de um capítulo do livro do Morgan. Tá? Um livro sobre o quê? Sobre as imagens e metáforas. Porque, como eu falei lá, tem um capítulo da introdução, que é um 9º capítulo, tem um capítulo que é o último lá, que ele faz uma análise, que não trata de imagem. Então, um dos 8 capítulos do livro sobre imagem organizacional, o aluno vai escolher um desses capítulos, tá? Então, é um capítulo à escolha do aluno, vai fazer um fichamento, um resumo e entregar a sinopse crítica 3. Tá? Depois a gente tem, a partir do dia 24, uma aula sobre abordagem ecológica, né, uma leitura obrigatória do Baum, 99. 29 de março, os paradigmas de produção. Tá? A gente inicia com Fordismo e Taylorismo, com esse texto aqui do Guimarães e colaboradores.
E no dia 31/3 a gente finaliza os paradigmas com toyotismo e volvoísmo, tá? Fazendo uma análise cronológica, tá? Na sinopse crítica 4, que vocês têm que entregar do dia 31, vai ser uma sinopse sobre os 4 textos, tá? Porque vocês vão ver que a sinopse crítica 4, a gente vai usar 4 textos, um para cada paradigma, né? Toyotismo, Taylorismo, Fordismo e assim por diante. Só que são 4 textos que eles são verbetes de dicionário, tá? Então são textos bem curtos, de 1,5 página, no máximo 2 páginas. Então nessa sinopse crítica 4, vocês vão colocar o fichamento, o resumo de vocês dos 4 textos juntos no mesmo arquivo, tá? Então você vai colocar lá, né, sinopse de Guimarães sobre toyotismo, aí vem o fichamento do toyotismo. Sinopse do fulano de Fordismo. Então, vocês vão fazer essas 4 como se fosse a sinopse de 4 textos em um único arquivo de sinopse. Tá? Junta um único arquivo de Word e entrega lá a sinopse crítica 4. O Pedro pergunta, professor, a sinopse é manuscrita ou digitalizada? Tem limite mínimo em mais de páginas? É toda digitalizada, é um arquivo no Word que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? E tem limite de 2 páginas, tá? Não é caractere, é do máximo 2 páginas de sinopse crítica, tá? Obviamente, nessa sinopse crítica 4 aqui, que vocês vão fazer um fechamento de 4 textos, né? São 4 verbetes, ainda que verbetes curtos, vocês podem passar de 2 páginas, tá? Pode ser 3, às vezes pode ser até 4 páginas, considerando 1 página por verbete, tá? Mas em todos os outros sinopses o limite é de 2 páginas. Então, você já vai dar a formatação, já sim. Eu já vou mostrar para vocês o modelo daqui a pouquinho lá no Moodle. Dia 5 de abril, atividade avaliativa da unidade 2 no Moodle. Tá? Dia 7 de abril, a gente inicia a unidade 3, com um texto sobre o trabalho, uma leitura obrigatória da LIDIC. Né? Dia 12 de abril, a gente vai falar sobre racionalismo na administração, um texto de 93, do Pereira, né? Que é quando vocês têm que entregar a sinopse crítica 5 desse texto. 14 de abril, a gente vai ter uma aula sobre epistemologia, um texto da Campus 97. Tá? 19 de abril, uma aula de economia política e administração, que é quando vocês têm que entregar a última sinopse crítica da disciplina. Né? 21 de abril tem um feriado aqui de Tiradentes. E dia 26 de abril é o último dia de aula e o último dia que a gente termina com uma prova. Tá? Pessoal, notem aqui que o cronograma também ele é interativo. Tá? Nessa coluna aqui da esquerda, onde aparece o conteúdo, vocês sempre vão abrir, clicando aqui, vocês sempre vão abrir o PowerPoint da aula. Tá? Então, por exemplo, eu cliquei ali em busca de um conceito político para administração e abri o PowerPoint daquela aula que estava ali. Tá? Foi essa aqui. E aqui, quando é sinopse crítica, você clica, já vai lá direto para o local de entrega da sinopse, tá? No Moodle. Quando é texto, leitura obrigatória, você clica e já baixa o arquivo direto do texto. Tá? Então, por exemplo, aqui, que texto que é esse? Eu baixo aqui direto o PDF e posso já abrir ele aqui. Tá? Então, se atentem só para essas questões de navegabilidade, tá? Dos conteúdos aí, do programa, do cronograma, que facilita muito a vida de vocês, porque vira e mexe, como vocês vão ver. Né? Até hoje tem gente perguntando no WhatsApp onde que é o link da aula do Zoom, onde que é a senha, onde que é o programa, sendo que o cronograma já está disponível vai fazer daqui a pouco 15 dias, né? Com todas essas informações, né? Com link, com acesso, com tudo. A gente já fez 2 aulas de ambientação e ainda tem gente com uma certa dificuldade de acesso. Tá? Então, se atentem, porque aqui o programa e o cronograma, por exemplo, facilita muito os links, tá? Porque acesso direto ao texto, PDF, ou apresentação, ou já levo direto lá para o local de entrega. Tá? Pessoal, uma coisa importante para dizer para vocês que é sobre os dias de prova. Tá? Então, vamos olhar aqui o Zoom, né? O Moodle, desculpa, tá? E aí eu vou chegar ali nos dias de prova para vocês. Então, esse aqui é o nosso Moodle, né? Que eu acho que todo mundo já está inscrito, já são mais de 50 inscritos e assim por diante. Então, vou passar bem rapidinho aqui, né? Para a gente ter que ficar aqui sempre na mesma página, tá? Tem aqui um primeiro tópico com todos os meios de comunicação que a gente tem, tá? Fórum geral é aqui no Moodle. E lembrando, tá, pessoal? Eu notei agora, isso é coisa muito recente, que algumas pessoas não sabem ao que a gente se refere quando a gente fala Moodle, né?
porque o Aprender 3 é muito novo na UNB e é o que as pessoas estão conhecendo mais, né? Então, Moodle e Aprender 3 é a mesma coisa, tá? O Aprender 3 é um nome que o Moodle tem na UNB. O Moodle é uma plataforma de ensino à distância que existe há mais de 30 anos, tá? E que a UNB adota há mais de 20, tá? Foi um dos precursores de educação à distância no que diz respeito a banco de dados e assim por diante. É uma plataforma internacional muito antiga, muito reconhecida, muito estável, muito boa. Tá? Então, quando eu falo Moodle, entra lá no Moodle, tá no Moodle, as coisas estão disponíveis no Moodle, é sinônimo de Aprender 3. Tá? Então, está aqui, Fórum Geral no Moodle, né? O fórum é a lista de e-mails aqui nossa, né? Você entra aqui, aqui devia ter um botão para poder criar, né? Um aviso, tal, não deve estar com algum problema, mas normalmente tem que criar um novo tópico, você envia aqui e todo mundo recebe por e-mail. Tem um chat instantâneo aqui no Moodle também, né? Então, se vocês entrarem aqui, ó, isso aqui é como se fosse o Mirk, né? Quem conhece aí antigamente. Então, enfim, é uma ferramenta que pouquíssima gente usa, mas tem disponível, então por que não, né? Vocês podem, por exemplo, conversar, enfim, aqui por esse chat, não fica registrado, inclusive. Tem um grupo de WhatsApp da disciplina, aqui com o link direto, tá? Então, aqui com o link já aqui. Eu uso o Teams não para as aulas, tá? Mas as pessoas me perguntaram se eu usava ou não. Eu não uso para as aulas síncronas ou assíncronas, mas eu disponibilizo o Teams aqui, caso alguns alunos queiram usar, né, o Teams para fazer reunião sobre a disciplina, conversar, enfim, é uma plataforma oficial da UNB, né? Mas como eu não uso, eu deixo aqui disponível para quem queira usar. Tá? Então, para as aulas mesmo, eu prefiro usar o Zoom, porque pelo menos o que eu percebo, a minha experiência, as coisas que eu já vi, usando um e outro, né, o Zoom é muito melhor para esse fim aqui, né, que é uma transmissão ao vivo só que a gente precisa, né, e depois eu uso todas as outras coisas no Moodle, né, colocar trabalho, pedir trabalho, entrega, que também é mais adequado que o próprio Teams, que tenta reunir todos esses recursos, né, o Teams tenta fazer tudo num lugar só. Eu acho que, de repente, por isso fica um pouco pesado o ambiente, pelo menos as transmissões que eu tenho visto, uma qualidade às vezes boa, né? Não é horrível, mas via de regra uma qualidade assim abaixo do que o Zoom apresenta, né? Entrega de trabalho, enfim, né? Cada professor tem a sua experiência. Eu sempre uso o Moodle e o Zoom, tá? Mas o Teams está disponível aqui caso queira usar. As aulas síncronas no Zoom, né? Aqui já com os cliques, com os links e assim por diante. Aqui, como eu falei na aula passada, o local onde aparecem os players das aulas, né? Então, aqui sempre vai aparecer a aula mais atual que foi postada na disciplina, né? E quem for acompanhar aqui, né, pode já tocar a aula aqui direto no Moodle, tá? E toca sempre a aula mais atual, mas se quiser ter acesso aqui ao YouTube, é só entrar aqui na lista direto, tá? Então, clicar no link e assim por diante. Aqui está o programa, o cronograma da disciplina que a gente acabou de ver, o calendário da UNB desse semestre, e aqui nessa pasta o modelo de sinopse crítica que vocês perguntaram. Tá? Então, as sinopses todas têm que ser entregues nesse modelo. Tá? Por quê? Porque tem uma razão de ser o modelo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Pode ser em PDF, é até melhor que seja em PDF, porque quando o arquivo está em PDF, o Moodle já gera uma visualização automática daquele conteúdo para nós. Não precisa baixar o arquivo, por exemplo, quando está em Word, que não tem a visualização, a gente tem que baixar o arquivo. Não tem problema nenhum, mas quando está em PDF é muito mais rápido e melhor a correção. Tá? Então, aqui tem um exemplo para vocês. Tá? É um exemplo, obviamente, de uma sinopse de um conteúdo que não tem nada a ver com a disciplina. Eu não sei porque eu não estou conseguindo baixar. Mas um exemplo da sinopse. Tá? E ali o modelo vazio. Tá? Então, eu vou abrir só o exemplo preenchido, tá? Mas aqui é o modelo que vocês vão ver vazios para texto teórico e tal. Tá? Mas o formato é o mesmo. Tá? Então, sempre nesse formato, pode, de repente, ser em PDF, mas sempre nesse formato. Nessa parte aqui, vocês vão colocar todas as referências do texto. Tá? E onde que vocês vão encontrar isso, pessoal? Lá no programa. Vejam que essa dica é muito importante. No programa da disciplina, em referências básicas, bibliografia básica, aqui vocês encontram todos os detalhes de referência do livro, do texto que está sendo fichado. Tá? Então, essas informações vão vir aqui. Ó.
tá? Autor, página, editor, local, título, fonte e assim por diante. Tá? Então, para preencher essa parte, consultem o programa da disciplina, aqui é literalmente só copiar e colar. Tá? E aí a sinopse, por isso que tem que ser entregue nesse modelo, é uma sinopse crítica, não é um fichamento simples. Ou seja, é um fichamento onde você precisa apresentar uma posição sua. Por isso é uma sinopse crítica. Tá? Vocês vão ter basicamente 3 partes para fazer de cada texto. Então, pegou lá o texto para fechar, você vai ter que escrever qual que é o objetivo daquele texto. Tá? Então, o objetivo é sempre, como o próprio nome diz, objetivo. Então, uma coisa de 2, 3 linhas no máximo, falando qual que é o objetivo do autor com aquele texto, com aquele conteúdo. As ideias principais, que é o fichamento clássico, que vocês conhecem. Então, aqui é o quê? Onde você vai colocar, mais importante, nas suas palavras, o que o autor está dizendo. Então, onde você vai colocar as principais ideias que o autor apresenta, sempre nas suas palavras. Esse é o principal da sinopse. Ser na palavra do aluno. Tá? E, ao final, uma crítica e contribuição sua sobre o texto. Tá? Então, é uma coisa objetiva, e aqui é importante avisar, pessoal, crítica e contribuição não é assim, esse texto é bonito, esse texto é feio, esse texto é alto, esse texto é baixo, gostei de ler, mudou minha vida. Isso não é crítica ou contribuição, pessoal. Tá? Então, crítica e contribuição sobre um texto é uma posição sua sobre o conteúdo apresentado. Né? Então, o conteúdo está correto, ou parece que está impreciso, ou ele contrasta com a ideia de outro autor, né? Ou ele ajuda a avançar dentro dessa teoria, ou ele ajuda a entender a prática. Isso é uma consideração do aluno sobre o conteúdo. Tá? Não é uma opinião do aluno se ele gostou ou não gostou do texto, tá? Se ele acha o texto bonito, revolucionário e assim por diante. Tá? Eu digo isso porque, realmente, contribuições dessa natureza, do tipo achei legal, achei bonito, achei feio, enfim, são críticas irrelevantes do ponto de vista do conteúdo. Tá? O que eu quero avaliar aqui, o que a gente pretende avaliar é a capacidade analítica que o aluno tem e de crítica em cima do texto. Né? Então, eu percebi que avança essa ideia, eu percebi que tem um limite, né? Eu conheço um outro autor que diz a mesma coisa, eu conheço um outro autor que diz o contrário. Então, isso é uma crítica e uma contribuição. Tá? Então, por isso que tem que ser nesse modelo. Então, baixa o modelo vazio, que é o outro arquivo que está aqui, né, no Moodle, e façam lá sinopses de vocês sobre cada um dos textos que estão disponíveis. Já falei da pesquisa de perfil, né? Então a pesquisa de perfil aparece aqui, né? E daí vêm as 3 unidades de conteúdo, unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Tá? Elas são idênticas em termos de estrutura, porque cada uma vai ter uma pasta com todos os textos daquela unidade, sempre já em PDF, tá? Que são tanto os textos das aulas quanto os textos da sinopse crítica, uma pasta com todos os slides das aulas daquela unidade, que são os slides que eu vou usar em sala de aula. Esses slides aqui são muito antigos, eles têm mais de 10 anos, tá? Então, às vezes, tem uma diferença de um slide que está aqui para o slide que eu uso em aula. Se for uma diferença relevante, eu atualizo, se não for, eu deixo o antigo mesmo. Tá? Então, os slides das aulas, das unidades. Os 2 locais de entrega de sinopse crítica, né? Vocês já devem usar o Moodle, sabe como é que é a entrega, né? Então, entra aqui no local, adicionar envio, né? Vem aqui, arrasta o arquivo para cá e está enviado. Tá? Salvar mudanças. Salvar mudanças, está enviado. Tá? Então, entrega da sinopse crítica 1, 2 na unidade 1 e aqui o link da prova. Tá? Que são as atividades avaliativas. Pessoal, o que é muito importante sobre a prova, sobre a atividade avaliativa? Nos dias de atividade avaliativa, nós não vamos ter aula síncrona ou assíncrona. Tá? Então, isso está escrito lá no programa. Tá? Então, como que vai ser os dias de atividade? É um dia dedicado à realização da prova. A prova vai ficar aberta da meia-noite daquele dia e vai encerrar às 23h59 daquele mesmo dia. Tá? Então, chegou lá o dia da atividade avaliativa 1. Nós não teremos aula síncrona, a atividade é a prova do dia, tá? E vocês vão ter da meia-noite até as 23h59 para fazer a prova. Se atentem, porque não tem limite de tempo, tá? Ou seja, você pode conectar no questionário e ficar no questionário até 23h59.
O limite de tempo é o limite do dia. Tá? Então, você pode ficar conectado em termos de tempo. O que vocês vão ter é um limite de acesso. Tá? Então, acesso. Então, o que é acesso? É entrar no questionário, sair e entrar de novo. Tá? Então, isso vocês têm o limite de 2 acessos. Então, vocês podem lá no dia da prova entrar, olhar as questões, viu, responder, inclusive, salvar, porque fica salvo, e sair do questionário, fecha o navegador. Tá? Aí ainda não deu 23,59, você pode abrir o questionário de novo, suas respostas vão estar salvas, só que nesse segundo acesso, você não pode sair para voltar uma terceira vez. Então, você vai ter no máximo 2 acessos. Tá? Então, não tem limite de tempo, tem limite de acesso. Entrou uma vez, pode sair. Voltou, não pode sair porque não consegue voltar de novo. Tá? E vocês vão ter também limite de tentativas, que é uma só. Então, tentativa é enviar tudo e terminar. Então, por exemplo, você entrou, né, uma primeira vez, fez o primeiro acesso. Aí respondeu, saiu, salvou as perguntas e saiu. Voltou. Ou seja, fez o segundo acesso. E nesse segundo acesso, você foi lá e finalizou o questionário, ou seja, chegou no final, respondeu tudo e clica lá, enviar tudo e terminar. Isso é uma tentativa. Tá? Então, tentativa é enviar tudo e terminar. Tentativa, vocês só podem uma também. Tá? Então, não tem limite de tempo de acesso, tem limite de 2 acessos e limite de uma tentativa. Tá? E nesse dia não há aula síncrona. Tá? A atividade é a própria aula em si. Tá bom? Então, isso é coisa importante aqui sobre a atividade. Então, como eu falei, a unidade 2 é a mesma coisa, né? Texto da unidade 2, slide, a entrega da sinopse 3 e 4 e a prova. Unidade 3 é a mesma coisa, texto, slide, entrega da sinopse crítica 5 e 6 e atividade avaliativa. Tá? Então, esse é o nosso Moodle, pessoal. Né? Então, apresentado aí para vocês todas as funções e como que vocês usam. Pode falar, Davi. Tinha um ponto ali que eu estava vendo ali, só que o senhor acabou não comentando, que era sobre problemas de conexão, que você só iria aceitar se afetasse toda a turma. Então, eu queria dar um exemplo que aconteceu comigo no semestre passado. A minha internet estava normal, tranquilo, nunca tive problema. Mas aí, nesse dia, a minha internet, eu conseguia receber arquivos, mas não conseguia enviar, por causa do upload. Aí eu provei isso para o professor, né, e tal, ele aceitou. Mas aí, no seu caso, se acontecesse um problema desse, de, por exemplo, minha internet está de boa, mas naquele dia ela ficou ruim, o senhor não aceitaria? Porque você Cara, só... cada situação é uma situação, tá? Então, não vou te falar que a resposta que eu vou dar aqui, ela vai se aplicar a todas as situações, tá? Mas assim, sua internet está de boa, normal, não choveu, não aconteceu nada, está um dia normal, e a sua internet não está funcionando bem, eu não considero. Realmente eu não considero, não. Tá? Então, como está escrito lá, como você viu, né? A universidade fornece pacotes de ajuda, de suporte a alunos, né? Para ter uma boa acessibilidade à internet, enfim, né? Então, assim, problemas estritamente individuais, eu não aceito mesmo, tá? Agora, como eu estou te falando, cada situação é uma situação. Às vezes é um problema individual, mas é uma situação completamente atípica, dramática, né? Pode envolver outras situações, enfim, que eu não sou inflexível, tá? Eu não sou inflexível, eu posso eventualmente aceitar, mas como regra, se for uma coisa normal, tranquila, e o problema é individual da conexão do aluno, eu tendo a não aceitar. Tá? E nesse caso, eu tendo a não aceitar por uma questão de isonomia em relação à turma. Tá? Não é por questão de inflexibilidade e assim por diante. O que é isonomia? É tratamento igual para todos. Né? Então, todos têm o mesmo prazo, as condições, como eu falei, por isso que é importante responder o perfil. Condições, em geral, são equivalentes, elas nunca são iguais. Né? Então, óbvio, sempre vai ter alguém que tem um equipamento melhor, uma internet melhor, outro que vai ter um pouco pior comparado com aquela pessoa, mas são todas coisas que permitem todo mundo cursar a disciplina numa boa. Né?
Então, problemas individuais eu tendo a não considerar, tá, Davi? Tendo a não considerar. Agora, caiu o Moodle, caiu o Moodle no dia da prova, como já aconteceu. Ok, tranquilo, é um problema da UNB, né? Que aí a gente reaplica a prova ou estende o tempo de entrega do trabalho, tá? Enfim, como eu falei, eu não sou inflexível, tá? Eu só me preocupo muito em manter um tratamento equânime, principalmente em termos de avaliação com a turma, tá? Então essa é a minha principal preocupação. A Ana fala aqui, professor, se a gente responder uma questão e avançar para a próxima, é possível retornar para a questão anterior? É possível, sim, tá? Vocês podem ir da questão 1 até a questão 5, independente, inclusive pode ir de 1 para 3, de 3 para 5, da primeira para a última, enfim, tá? Dá para navegar dentro do questionário. Tudo bem, então, pessoal, aqui a questão do Moodle, do programa, do cronograma. Podemos aqui ir para o final da nossa aula, falar aqui algumas questões de EAD, pessoal? Tudo tranquilo em relação ao que a gente falou até agora? Podemos avançar? Tá legal. Bom, pessoal, por que é importante falar sobre EAD, né? Aqui nessa turma, na verdade, em todas as turmas, né? A EAD, a Educação à Distância, foi uma realidade que, enfim, tomou todo mundo de assalto, praticamente, em termos de surpresa, né? Então, é uma realidade que se impôs para nós aí praticamente 2 anos, no campo da UNB, há 3 semestres já. A gente está aqui no Departamento de Administração com aulas totalmente à distância, sendo uma universidade presencial, né, que oferta, que foi projetada, que foi pensada e que sempre funcionou presencial. A UNB, literalmente, do dia para a noite, precisou funcionar completamente nas nuvens, né? Para usar um termo bem aí atual no que diz respeito à área de TI, né? Então, isso trouxe uma mudança muito brusca para nós, né? Alunos, professores, comunidade, servidores, secretaria, enfim, pegou todo mundo de surpresa. E eu sempre faço questão na minha disciplina, dada essa nova realidade, de fazer uma aula introdutória sobre como ter um bom rendimento numa disciplina à distância, né? E isso, como eu falei, é muito importante, principalmente porque nós somos uma universidade presencial, onde as pessoas não estão aqui para ter educação à distância, onde ninguém está preparado para isso, né? E todos precisaram, foram obrigados a fazer, né? Então, diante desse cenário, eu queria apresentar aqui para vocês alguns parâmetros sobre coisas que vocês precisam entender, coisas que vocês precisam observar, né? Coisas que vocês precisam saber dentro desse cenário de educação à distância, né? Eu tenho visto muita coisa, isso tem sido crescente, né? Assim, de um lado, muita gente falando, não, que bom, né? As coisas têm até funcionado melhor à distância, é muito mais flexível, né? A gente pode fazer as coisas com mais autonomia, tal. E, por outro lado, essas próprias coisas que as pessoas acham boas, né? Gerando problemas. Então, por exemplo, é muito comum um aluno, a partir do momento que ele tem mais autonomia para entregar o trabalho a hora que ele quiser, ele simplesmente não entregar, né? Por quê? Porque ele agora é autônomo. E, em geral, o aluno precisa de vamos dizer, um certo estímulo, né? Por parte do professor, de cobrar prazo, assim por diante, para todo mundo seguir. Claro, óbvio, não é todo mundo, né? Mas a gente vê que essa nova realidade, né, traz coisas boas e muita gente sequer sabe o que está acontecendo, o que aquilo vai implicar no dia a dia dela, como que o estudo dela precisa ser a partir desse momento, quais procedimentos e cuidados que ela precisa ter para ter um bom rendimento em EAD, enfim, tá? Então, a minha preocupação dessa primeira aula aqui é dar dicas e conversar sobre assuntos muito importantes com vocês no que diz respeito a uma disciplina à distância. Não é só essa disciplina aqui, tá? As coisas que eu vou falar aqui se aplicam a todas as disciplinas que vocês podem ter à distância, mas especificamente se aplica essa aqui, porque também as coisas que eu vou falar aqui nessa aula de hoje são parâmetros que eu espero de vocês nessa disciplina à distância, né? Como, por exemplo, comportamento, né? Como agir, como tomar cuidados no meio virtual, né? Como agir numa aula síncrona e assim por diante, tá? Então, é uma coisa, como eu falei, muito mais para ajudar vocês, tá?
e dar condições para vocês, fornecer conhecimento para que vocês consigam operar, serem melhores alunos em um ambiente de educação à distância, tá? Nessa disciplina ou em qualquer outra. Então, a gente vai discutir questões relacionadas a isso, tá? Eu sempre aviso, para mim isso não é estranho eu tocar nesse assunto, porque isso eu não só foi objeto do meu mestrado, do meu doutorado, questão de aprendizagem humana, aprendizagem organizacional, entre elas aprendizagem à distância, mas porque também é um assunto que eu produzo, publico, estudo até hoje. Tá? Então, apesar de não ser realmente um conteúdo diretamente relacionado à teoria organizacional, né, isso aqui está muito mais relacionado, como eu falei, a tentar ajudar vocês a melhorar o desempenho EAD, isso, ao mesmo tempo, também é um assunto, para mim, muito próximo, que eu tenho muita familiaridade, conheço relativamente bem, para poder discutir aqui com vocês algumas questões bem técnicas, né? Para que vocês vejam, pessoal, EAD, um planejamento de uma disciplina em educação à distância, não é algo aleatório, tá? Eu sei que muitos professores até podem passar essa impressão para os alunos, né? Mas porque simplesmente eles não conhecem, eles não sabem que existe um conteúdo científico, uma comunidade científica que produz conhecimento sobre educação à distância há mais de 100 anos. Né? Então, isso aqui é um ramo de estudo da ciência, né? E que, quando a gente conhece, ajuda muito a gente a planejar uma aula, a fazer um ambiente, a pensar uma avaliação, só por ela ser à distância. Tá? Então, a perspectiva aqui é também discutir essas questões com vocês, para que vocês vejam que há questões técnicas, decisões que são tomadas de propósito porque a disciplina é em EAD e porque aquele é o melhor meio e método de entregar aquele conteúdo só porque a disciplina é em EAD. Tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui, discutir esse tipo de questão com vocês. Então, como eu já falei, né, por que falar sobre isso? Eu já respondi bem introdutoriamente essa pergunta, né? Então, a gente vê que essa hibridização, né, ou seja, agora a gente ter atividades presenciais e à distância ao mesmo tempo veio para ficar, sempre existiu, mas a pandemia jogou isso na cara de todo mundo e falou, agora essa é a realidade. Né? Então, a gente está em um ambiente onde essas interações à distância não vão mudar radicalmente depois que a pandemia passar, pelo contrário, né, vocês vão ver que muitas coisas que antes eram presenciais, em função da pandemia, passaram a ser à distância, vão continuar à distância, ou vão voltar a ser híbridas, né? Ou seja, presencial e à distância. Poucas coisas vão voltar literalmente como eram, né? Ou seja, totalmente presencial. Então, essa é uma realidade que vocês vão viver cada dia mais. Né? Como eu falei, pouca gente conhece tecnicamente o que é isso, né? Esse assunto, aprendizagem à distância, ensino, feedback, avaliação. Então, vocês vão aprender também isso. Como eu falei também, né? Principalmente hoje em dia, com essa cultura de memes, de rede social e assim por diante, ao mesmo tempo que, obviamente, isso produz coisas boas, tá? Não que eu acho que isso é só ruim, isso também produz muita desinformação, né, sobre o que é uma disciplina EAD, né? Então, eu acompanho todas as redes sociais aí, que vocês podem perceber, né? E há vamos dizer, um certo cinismo das pessoas, né, de vamos lá ver como é que é a disciplina à distância daquele professor, deve ser muito ruim, e assim por diante, só porque é à distância. Eu sei que, às vezes, né, ou eu sei que, até não às vezes, mas recorrentemente, os alunos têm razão. Né? Não é raro a gente encontrar disciplinas à distância muito mal planejadas pelos professores. Né? Mas também é mentira afirmar, não é preciso afirmar que todas são assim. Né? Só porque aquela aula, aquela disciplina daquele professor é muito ruim, porque infelizmente ele não conhece técnicas de planejamento instrucional à distância, mas, por outro lado, tem muita gente que sabe fazer, estruturar uma disciplina à distância, entregar um conteúdo instrucional que dê condições para o aluno estudar, aprender e assim por diante. Tá? Então, é importante a gente falar também sobre isso, um pouco para levar, vamos dizer, um conhecimento mais científico, mais sério, mais profissional para vocês, no que diz respeito a o que é uma disciplina em AD, como se portar, por que ela é daquele jeito, e assim por diante. Tá? Então, um pouco esse é o resumo do por que a gente está falando. Né? Antes de entrar propriamente dito, eu queria assim, só colocar, como a gente fala, colocar todo mundo na mesma página. Né? Ou seja, sobre o que nós estamos falando aqui. Né? Então, a gente conhece na literatura aí, tem vários conceitos, tá? Mas a gente vê esses aqui, né? Educação à distância, ensino remoto, ensino online, sendo usados aí à torta e à direita.
né, inclusive como sinônimos, né? Uma coisa é educação à distância, ou ensino remoto, ensino online, e na prática elas não são, tá? Eu também ouvi críticas na UNB, né, no começo em que foi instalado, né, muita gente fala assim, não, o que a UNB não oferece hoje para os alunos não é nem considerado educação à distância, né, porque é tudo improvisado, tudo mal feito, tal. Infelizmente, essas são pessoas que não conhecem o conceito científico, cientificamente fundado do que é educação à distância. Tá? É praticamente um desrespeito você falar que não é educação à distância só porque a estrutura não é isso, como se a educação à distância resumisse a ter uma estrutura ou não. Tá? Então, assim, é importante, como eu falei, vocês terem esse tipo de informação para que vocês não fiquem nesse debate de meme de rede social, né? Que, como eu falei, não tenho nada contra, tem até coisa boa que salva ali, mas, no geral, isso gera muita desinformação, né? Então, só para vocês entenderem rapidamente, educação à distância, pessoal, é todo e qualquer processo de ensino-aprendizagem que literalmente ocorre à distância, né? Isso, por exemplo, a primeira notícia que se tem de educação à distância é de 1800, né? Ou seja, século XIX, um professor da Universidade de Boston, que soltou lá na cidade de Boston, né, falando assim, sou professor de sociologia e se você quiser ter acesso aos meus textos, envie uma correspondência para esse endereço. Né? As pessoas viam isso no jornal e enviavam um pedido para aquele professor naquele endereço, falando, olha, quero receber os seus textos de sociologia, me envie para o endereço tal, e esse professor enviava os textos que ele escrevia para essa pessoa. Tá? Do ponto de vista organizacional, isso é educação à distância. Tá? Por quê? Porque está acontecendo um processo de educação, de ensino-aprendizagem, onde professor e aluno estão separados fisicamente. Tá? Então, não é porque não tem computador bom, uma internet boa, tal, que não está acontecendo à distância. Então, esse é o conceito mais amplo. Tá? Ensino remoto, por outro lado, é o ensino que é à distância ou presencial, só que ele é mediado por alguma mídia interativa. Né? Então, por isso, remoto. O que é remoto, pessoal? É controle remoto, né? Que você dá uma ordem e alguém obedece. Né? Você está separado geograficamente do seu controle remoto? Não, mas o que está acontecendo ali é uma atividade remota, que você dá uma ordem e é obedecida remotamente. Ou seja, por meio de usos interativos de computador, principalmente. Né? Então, o ensino remoto ele pode ser à distância, mas ele pode ser presencial, por exemplo, num laboratório, né, onde o professor está projetando ali, né, e todos os alunos estão executando o comando que ele dá ali presencialmente, mas de modo remoto, por meio do computador. Né? Então, o ensino remoto já coloca o ensino à distância, a educação à distância um pouco em xeque, porque ele pode ser presencial, não obstante, ele seja muito mais útil à distância. Né? E tem o ensino online, que além de ser à distância, além de ser remoto, por meio do computador, ele tem o uso da internet. Né? Então, necessariamente, ou seja, online. Né? E aqui, na grande maioria das vezes, os alunos estão separados do professor, na grande maioria das vezes. Né? Então, vejam, o que a gente faz é uma mistura desses conceitos. Né? É uma educação à distância porque estamos separados, é remoto porque usamos computador e é online porque usamos a internet. Tá? Então, é isso que a gente está falando, não são conceitos que se excluem. Né? O UNB só faz ensino remoto, no máximo, porque educação à distância isso não pode ser considerado. Balela, isso é uma mentira, uma imprecisão. Tá? Não é isso que a ciência produziu em termos de conhecimento. Tá? Nós fazemos as três coisas aqui na UNB. Bom, e aí, finalmente, né, o que é importante vocês saberem? Ana Brum, como seria um ensino remoto presencial? Pode dar um exemplo? Como eu acabei de falar. Né? Então, imagina num laboratório, a gente está lá, todo mundo num laboratório presencialmente. Né? Só que o professor está mostrando ali para vocês o comando num data show. Né? Ele não está nem se referindo a vocês, ele está ali, ó, vejam a projeção ali no data show, tá vendo aqui? Entra aqui, né? Por exemplo, um ensino de SPSS, um programa para fazer uma análise estatística. Entra aqui e assim por diante. Ele é presencial, mas por que ele é remoto? Porque o meio de transmissão e execução da atividade é o computador, entende? Então, o computador é um meio remoto de atividade. Entendeu? Então, o ensino, nesse caso de um laboratório, é uma aula presencial remota, por meio da execução de atividades num meio remoto, numa mídia interativa. Tá?
Então, esse é um exemplo de ensino remoto presencial. Como eu falei, obviamente, não depende da distância, mas, obviamente, em geral, é feito à distância, né? A regra do ensino remoto é que ele seja feito à distância, tá? Então, as pessoas conhecem, mas conceitualmente, o conceito de ensino remoto não exclui a possibilidade de que, ainda sendo remoto, ele seja presencial, tá? Então, é basicamente isso, tá, Ana? Bom, então, uma vez que a gente está nesse ensino à distância aqui, o que vocês precisam saber sobre o ensino à distância, sobre essa disciplina, sobre como que as coisas vão funcionar, pessoal? Então, quais são, né, essas principais diferenças que vocês vão ver entre uma aula presencial e uma aula à distância, né? A principal delas é, como eu falei para vocês, a principal é o aumento exponencial da autonomia de vocês. No ensino à distância, vocês têm autonomia para assistir a aula a hora que quiser, entregar as tarefas com maior flexibilidade, né? Então, como eu falei, quem leu lá o programa, né? Por exemplo, vocês têm 15 dias para entregar o fichamento de vocês, a sinopse crítica, né? Chegou lá na data, não entregou na data, você pode entregar até 2 semanas depois, tá? Com desconto de 1 ponto na primeira semana e desconto de 2 pontos na segunda semana. Mas é um ensino muito mais flexível, né? Por quê? Porque precisa considerar a diversidade de qualidade de acesso que os alunos têm. Até o Davi estava me perguntando aí sobre a internet pessoal, tá? Então, por que na internet a gente precisa ter uma entrega mais flexível de tarefas? Porque as pessoas dependem de recursos distintos, né? Um tem uma conexão melhor, outro tem maior e assim por diante. Então, essa flexibilidade naturalmente traz mais o que para vocês? Autonomia como aluno, né? Então, vocês vão assistir a aula que quer, hora que quer, né? Tem lá o tempo flexível de entrega da atividade, no dia de prova é a prova o dia inteiro para vocês responderem, e isso traz muita autonomia para vocês, tá? E aqui, pessoal, eu queria fazer uma análise da autonomia, como eu falei, não só do ponto de vista positivo, mas também, e talvez principalmente, do ponto de vista negativo da autonomia, né? Porque muita gente pode falar assim, mas como ter autonomia pode ser ruim? Pessoal, ter autonomia pode ser, inclusive, o fim de uma vida toda de alguém se essa pessoa toma uma decisão errada com base na autonomia que ela tem, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma autonomia para entregar a tarefa a hora que ela quiser. Sabe, a primeira coisa que algumas pessoas vão pensar, eu entrego a hora que eu quero. Sabe o que acontece? Ela não entrega, né? Ou eu tenho autonomia para assistir a aula que eu quiser. Sabe o que em alguns casos vai acontecer? Ela não assiste. Então, ela posterga, ela procrastina. Por quê? Porque não tem aquele controle social que geralmente é exercido pelo professor, pelos colegas, a pessoa está vendo o colega presencialmente fazer um outro trabalho, está vendo a pessoa interagir em grupo e ela própria se cobra, né? Para que ela não fique acomodada. O ensino à distância, ao mesmo tempo em que ele traz autonomia, e isso é bom para nós, porque todo mundo quer ter autonomia, a autonomia precisa ter responsabilidade para que ela seja algo bom, percebe? Porque se você não tem responsabilidade, você não consegue exercer a autonomia que te é dada, entende? Então, eu sempre chamo a atenção para os alunos, na verdade, para esse lado negativo. Por quê? Porque o lado positivo, em geral, as pessoas já sabem. Que legal, agora eu posso assistir a aula a hora que eu quiser. Aquela ali é a primeira pessoa que vai passar a simplesmente abandonar a disciplina, porque, afinal de contas, ela tem mais autonomia e ela deixou outras coisas, colocou outras prioridades e não soube fazer uso daquela autonomia. Tá? Então, a autonomia, é claro que é algo positivo, desejável que a gente quer ter, mas em função, né, até de vocês ainda estarem construindo a experiência de vocês, estarem construindo a vida profissional de vocês, ainda não conhecerem muito, enfim, dessas consequências, né? Enfim, são pessoas que estão naturalmente em um processo de amadurecimento. A autonomia às vezes é ruim, né? Você dá autonomia para as pessoas simplesmente que não sabem exercê-la, né? Mas essa é uma mudança importante que vocês vão ver, e para mim, como eu falei, é a principal, né? Vocês vão ter muito mais autonomia para estudar, para aprender, e é importante que vocês saibam utilizá-la, né?
Há mais tempo livre, né? Então, vocês imaginam, já tive aqui depoimentos de alunos, né, que perdiam 3, 4 horas no trânsito só para chegar na UNB. Né? Então, isso são 3, 4 horas da vida daquele cidadão que ele perdeu no trânsito. Né? Então, por exemplo, EAD não tem mais isso. Você assiste a aula da sua casa, do seu quarto, do banheiro, da praia, do bar, onde é que quer que você esteja. Por quê? Porque é fácil, é rápido você acessar. Você não tem deslocamento. Então, por exemplo, você passa a ter muito mais tempo livre. E aí, assim como a autonomia, sabe o que a maioria das pessoas passam a fazer com esse tempo que é livre, pessoal? A preencher ele, a abarrotar ele com disciplina, com trabalho, com estágio, com inglês, com futebol, com não sei o quê, e aí a pessoa começa a entrar em um estágio de estresse. Né? Então, aqui é outra questão que vocês também precisam se atentar. Com mais tempo livre, tentem investir na qualidade do tempo e não na quantidade de tarefas que você vai usar naquele tempo. Então, que bom, agora eu não tenho mais 3, 4 horas de trânsito para pegar, maravilha, vou pegar mais 5 disciplinas. Morreu. Né? Não dá conta. Você não vai dar conta de fazer todas essas disciplinas. Então, vocês vão ter mais autonomia e mais tempo livre, mas usem isso de modo parcimonioso. Usem isso de modo responsável. Né? Peguem esse tempo livre para aumentar a qualidade de vida de vocês e não para diminuir. Tá? Então, se atentem que essa é outra mudança. Vocês vão ter mais tempo livre, mas se atentem para não ter sobrecarga de trabalho. Né? É uma aprendizagem muito mais solitária. Né? A Ana comenta aqui, nossa, acontece muito, inclusive comigo, né? Aprendi a duras penas. Pois é, Ana. Você teve alguém, você precisou aprender na prática, né? E eu acho que é um aprendizado válido, né? Porque o que é importante é aprender. Agora, se você tivesse alguém que te avisasse isso, né, e você acreditasse nisso e valorizasse e se apropriasse disso, muito possivelmente você não precisaria passar por essa experiência. Né? Que, como eu falei, em termos de aprendizado, ok, você foi lá e aprendeu. Só como você mesma está falando, a duras penas. Né? Há consequências de saúde, aposto, de saúde física, saúde mental, cansaço, estresse e assim por diante. Tá? Então, aqui, justamente essa é a função dessa aula, avisar isso a vocês, alertar vocês, não usem autonomia. Quando vocês tiverem autonomia, a primeira coisa que vocês têm que fazer é aumentar a responsabilidade. Junto com mais autonomia, vem mais responsabilidade. Por quê? Porque agora você é autônomo. Você não precisa mais das pessoas te controlando, então seja responsável. Junto com mais tempo livre, vem mais desafio para gerir esse tempo. Né? Que legal, não pega lá 4 horas agora que você está livre e abarrota de disciplina, abarrota de trabalho, né? Abarrota de leitura, tal. Não, tudo tem seu lugar, faça coisa parcimoniosa. Né? A Ana comenta aqui, é válido mesmo. Esse semestre a gente teve calouros querendo acrescentar matérias. Eu fico em choque com isso. Aí eu, que sou coordenador, atualmente estou como chefe do departamento. Né? Antes de ser chefe, eu fui 4 anos coordenador, em um tempo onde o ajuste de matrícula era presencial lá com a gente. Né? Hoje em dia, ajuste, matrícula, tal, vocês nem sabem mais o que é isso, porque é tudo feito via sistema. Né? Mas quando era ajuste, era assim, tinha época de matrícula, e aí tudo que não deu certo, que o aluno não conseguiu, que tal, o aluno tinha que ir lá presencialmente ver com o coordenador o que podia ser feito. Né? E quantas vezes eu vi aluno querendo não só acrescentar a matéria, calouro querendo tirar a matéria obrigatória para botar uma optativa porque ele não tem tempo, tal, e você tem que falar, amigo, você está no céu, aproveite enquanto você está no céu que você é calouro, que estão te sendo ofertadas todas obrigatórias, não tira obrigatória porque isso vai te causar problema. Né? Ela é obrigatória porque ela tem uma sequência depois de disciplinas que ela se torna pré-requisito. Então, se você não cursa ela agora, você vai trancar toda uma grade de disciplina. Né? Se você tirar ela agora, semestre que vem você não vai mais ser calouro, você não vai ter prioridade para pegar. Então, se eu fosse contar aqui para vocês todas as coisas que eu já vi em termos de desinformação dos alunos sobre carga horária de disciplina, sobre o que é pegar 3, 4, 5 disciplinas e não dar conta, aluno calor querendo mais disciplina, aluno calor querendo tirar disciplina obrigatória, é muita coisa. Tá? Então, por isso que eu faço sempre questão de orientar os meus alunos, como eu falei, sobre esses conteúdos mais amplos, não só sobre o conteúdo da disciplina. Né? Para vocês terem uma vida acadêmica produtiva, porém saudável.
né? Então, que ajude vocês a fazer, acontecer, aprender, produzir, sabe? Se desenvolver, ser reconhecido, isso tudo é ótimo e é legal. Só que, ao mesmo tempo, isso tem que vir acompanhado de saúde física e mental, tá? Então, é bem isso mesmo, né? A gente está bem alinhado em relação a essas coisas. Bom, como que alguns comportamentos esperados de vocês, tá, pessoal, nesse ambiente virtual? Como eu falei, são dicas preciosas para vocês terem um desempenho superior em EAD, né? Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês são resultados de pesquisa que mostram para nós que certos comportamentos estão diretamente e estatisticamente relacionados a um desempenho melhor. Tá? Obviamente, aqui não estou me preocupando em citar referências, né? Mas, como eu falei, é tudo baseado em conhecimento produzido pela humanidade sobre EAD. Tá? Então, o que a gente tem visto em termos de comportamento do aluno no ambiente que leva a um desempenho superior dele? Tá? Então, como eu falei, por exemplo, se você tem um pacote limitado de dados, prefira atividades que são assíncronas. Né? Então, aqui já teve uma questão, olha, eu estou com uma dificuldade na minha internet que eu não consigo realizar aquela atividade do modo como ela está ofertada. Então, geralmente, eu sei que o caso ali, né, acho que foi o Davi que perguntou, era uma entrega de trabalho, tá? Não dependia, né, de pacote de dados em si. Né? Mas, por exemplo, a atividade síncrona que a gente está tendo aqui agora, que é essa atividade via Zoom, ela vai exigir mais da sua internet, ela vai exigir mais do seu pacote de dados, ela vai exigir um pouco mais do seu equipamento. Né? Então, você sempre tem que fazer as atividades de acordo com aquilo que a sua organização, condição física permite. Tá? E, óbvio, por isso que eu falei para vocês, para que isso seja possível, você também precisa ter uma disciplina que te permita isso. Né? Então, por exemplo, por isso que aqui eu tenho as aulas síncronas, que são essas aqui, ao vivo e tal, só que exige mais da estrutura do aluno, e eu tenho as aulas assíncronas, né? Que são as mesmas aulas, só que elas vão exigir menos da estrutura do aluno. Né? Então, se você tem pacote limitado de dados, tal, prefira atividades leves, assíncronas e assim por diante. Né? Outro comportamento importante em ambiente EAD, pessoal, é sempre ter o perfil de vocês completo no ambiente. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente está no Moodle, né? Ou no Zoom. Tenha lá, coloque lá a sua foto, qual o semestre que você está, seu contato de e-mail, quem é você, use o seu nome, tá? Não fica usando nickname, tá? Então, coloque aqui o seu perfil, sempre completo, o mais completo possível. Por quê, pessoal? Primeiro, todas essas informações já estão disponíveis para todo mundo. Tá? Ter um perfil completo no Moodle não é nada diferente do que ter um perfil completo no Facebook, tá? Ou no Instagram. Tá? Então, você ter um perfil completo no Moodle, você não está colocando ali nenhuma novidade que as pessoas já não consigam acessar em todas as suas redes sociais. Né? Então, sua foto, o seu nome, o seu e-mail, quem é você e assim por diante. Tá? Por que fazer isso? Porque é o ambiente virtual que agora manda em tudo. Então, por exemplo, eu estou lá, o aluno deu um problema na nota dele e eu preciso ter o contato dele. Né? Então, preciso falar com esse aluno urgentemente. Onde que eu vou? Lá no Moodle. Aí ele é aquele aluno que, eu não coloco as minhas informações aí no Moodle, porque vai saber, você vai ver lá o Facebook do cara tem todas as informações abertas. Né? Lá, o que ele faz todo fim de semana, onde que ele está, onde que ele foi, a localização em tempo real dele, mas no Moodle ele não quer ter o perfil completo, porque ele tem medo de ter as informações vazadas. Então, isso é uma completa besteira, tá, pessoal? Por quê? Porque o professor pode precisar te acessar por meio daquele perfil. Né? Por quê? Porque é o seu perfil profissional que está disponível para ele. Né? Então, tenha lá a sua foto, o seu contato, ele pode precisar fazer um contato urgente com você, de assunto do seu interesse. Né? Então, sempre, seja no Moodle, seja no Teams, seja em qualquer plataforma que vocês estão tendo aula, preencha por completo o perfil de vocês, e quando eu falo completo, é tudo que tem lá. Tá? Esse papo de, meu Deus, eu não vou ficar disponibilizando informação, é papo furado. Tá? É o que eu falei, você vai ver a pessoa que fala isso, você vai lá ver o Facebook dessa pessoa, né? Vai lá ver o Instagram, ver se você não consegue não só ter aquelas informações que iriam no Moodle, mas muito mais. Né? Sobre, por exemplo, onde que a pessoa está dando check-in agora, o bar que ela está entrando.
né? Então, isso ela compartilha numa boa, mas botar o e-mail dela no Moodle nem pensar, né? Então, preencha o perfil completo de vocês, sempre. Tá? É o perfil profissional de acesso acadêmico para vocês terem ali e serem cidadãos mesmo ali, né, que não tem medo de expor a informação que a instituição pode precisar para te acessar. Tá? Não tem nada de vão roubar meu perfil, ai meu Deus, fui hackeado meu celular só porque eu coloquei lá, né, o meu número de celular no Moodle. Não tem nada disso, pessoal. Tá? Isso tudo é uma besteira e uma desculpa, né, para não colocar lá o perfil completo. Então, sempre tem. Tá? Tem acesso a todas as plataformas necessárias. Tá? Então, por exemplo, né, o professor, não é o caso aqui, mas o professor vai usar o Teams, acesse o Teams. Né? Aqui a gente vai usar o Zoom, o Moodle e basicamente o WhatsApp, acesse os 3. Tá? Tem lá o Teams também. Então, não fica, não vou baixar, fica muito pesado. Né? Então, tenha tudo em mãos da disciplina. Tá? Todas as plataformas, onde for solicitado, eu também gostaria que fosse uma plataforma unificada, né, de todos os professores, esse seria o nosso desejo, mas infelizmente não é a nossa realidade. Então, baixa todas as plataformas, se inscreva, é necessário, tá? E assim por diante. E uma dica muito importante para vocês, baixe todos os arquivos e copie todos os links das disciplinas, pessoal. Hoje, agora, tá? Faça um backup da disciplina, dos links, dos materiais, dos e-mails, do programa, dos slides, dos textos, de tudo que você puder. Por quê? Porque pode dar um problema na internet a qualquer hora. Ah, professor, não entreguei lá a minha sinopse porque eu não tinha o texto, né? Pô, se você já tivesse baixado o texto com antecedência, você teria o texto, né? A Ana Brum fala que é importante verificar o nome que você está inscrito na plataforma, às vezes tem apelido, o nome e o telefone da pessoa acaba ficando em falta, exato. Né? Essa é uma questão muito importante. Por exemplo, pessoas que se cadastram na plataforma com apelido. Pô, pessoal, isso aqui não é mais cursinho, você entendeu? Vocês estão se preparando para ter uma disciplina, para ter uma profissão. Sabe? O que é uma profissão? É ser profissional, né? Ou ser dono de uma empresa, ou ser empregado, ou ser um analista, ou ser um gestor. Né? Não estamos mais na escola, no cursinho, né? Que é legal, que é uma época bacana da vida, tal, tal, tal. Vocês estão aqui sendo formados para serem profissionais. Tá? Então, assim, vai colocar o seu nome lá? Coloca, Rodrigo Rezende Ferreira. Né? Não coloca lá Jabuti, hambúrguer, né? Sei lá, meu apelido. Tal. Pô, num apelido desse, o professor está precisando te dar uma nota e não sabe qual que é o seu nome. Você entendeu? Aí você vai ficar sem nota por causa disso. Então, essa questão do nome aqui que a Ana destaca aqui no chat é essencial. Tá? Foi também colocada uma questão muito importante na aula de ambientação sobre o YouTube, né? Porque lá é mais comum ainda. O aluno perguntou, professor, no comentário que eu vou fazer, é importante que o comentário esteja com o meu nome? É fundamental que ele esteja com o seu nome. Isso aí eu até respondi, aconteceu o semestre passado. Né? Não era um caso jocoso, né, hilário, porque era um nome lá da empresa do cara, né? Então não era apelido, nada, e era até coisa de hambúrguer, era hambúrguer, sei lá, Smash e companhia, era uma empresa que ele tinha um site no YouTube, né, e que o cara estava com aquele nome. Então é importante que apareça o nome no comentário para eu saber quem que está fazendo. Então, nesse caso, eu falei para ele, olha, não precisa nem mudar o nome da sua empresa. O que você faz? Quando você fizer o comentário lá no YouTube, você assina com o seu nome. Né? Então, vai lá, professor, a dúvida é essa, assinado Rodrigo Ferreira, matrícula tal. Né? Para quê? Para eu saber que foi o Rodrigo que fez o comentário para eu ir lá dar a nota de engajamento para o Rodrigo, vocês estão entendendo? Então, essa coisa de nome, tá, pessoal? Nome em plataforma, tal, é uma coisa que vocês têm que trabalhar com profissionalismo e maturidade, porque senão fica uma coisa parecendo creche, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Achei que alguém tinha... ouvi um barulho de microfone, tá? Mas num primeiro acesso aqui à disciplina, baixe os arquivos, tá? Faça backup da disciplina, tem um material da disciplina salvo no seu HD, que você pode precisar de um arquivo que está lá dentro, mas você pode estar sem internet no momento para acessar
e esse arquivo que você fez, que você baixou, te salvou para fazer a sinopse, e você conseguiu entregar a sinopse lá numa lan house ou conseguiu o computador de alguém, enfim. Tá? Se precavejam em relação a isso. Tá? Baixem toda a disciplina, façam um backup, tenham tudo em mãos, porque vocês podem precisar em função de falta de internet. Né? Então, esses são comportamentos. Né? Outra coisa importante que eu já falei que tem a ver com vocês, já falei com vocês, tem a ver com direitos autorais. Não copie material da disciplina ou reproduza em outros meios sem autorização do professor. Tá? Para vocês terem uma ideia, começou a ter o absurdo de ter aluno que pega o material de um professor da disciplina e entrega em outra disciplina que aquele material tem relação, como se fosse o trabalho dele. Tá? Então, assim, são coisas bizarras, tá, pessoal? Isso aí é assim, vocês têm que entender que na academia, talvez um dos piores crimes que a pessoa possa cometer, e quando eu falo crime não é exagero, porque isso é um crime tipificado no Código Penal, né? É o crime de plágio, é o crime de falsificação de ideias. Né? Por quê? Porque a academia, a universidade, é um local onde se vive de ideias. Né? Onde tudo que está aqui, que foi criado em termos de conhecimento, tem um autor. Né? O cara trabalhou, ele se dedicou a vida inteira para produzir aquela ideia, aquela tecnologia, aquele slide, aquele texto, o que quer que seja. Né? Então, assim, talvez um dos piores crimes que pode acontecer na academia é o plágio, é cópia de material atribuída a outra pessoa como se dela fosse. Tá? Então, não façam isso. Tá? Não copie material, não distribua material, a não ser que o professor autorize. Então, professor, eu quero usar o material, achei legal, quero compartilhar, tal, tem como autorizar? Bom, aí é outra história. Né? Então, autorizou, você vai lá, cita o autor, né? Toma cuidado de fazer as referências, isso é uma outra história, é um uso controlado, autorizado, e que aí sim a ideia tem que ser utilizada, compartilhada e ensinada em outros locais. Mas esse mau uso, tá, de copiar material, copiar de outro colega, copiar da internet, copiar de outro professor, isso é o que de pior pode acontecer na academia ou em uma disciplina. Tá? E aí é como eu falei para vocês, aqui não tem discussão em relação a isso. Tá? Copiou, plagiou, tal, é zero e bola para frente. Tá? Na próxima você vai ter a oportunidade de de entregar um trabalho que não seja plagiado, sem problema, vai ter avaliação normal. Tá? Mas aquele trabalho que é plagiado, copiado, é sumário. Tá? Zero sumário, isso é uma postura, um comportamento que tem que ser combatido, evitado, tá? Que é a questão do plágio, da cópia, do uso sem direitos autorais e assim por diante. Né? Outra coisa importante, não compartilhem dados de acesso aos meios de comunicação da disciplina. Tá? Não façam isso. Né? Então, como vocês viram lá, por exemplo, o WhatsApp, que eu vi que algumas pessoas lerem a bio do grupo, mas outras não, está lá escrito, uso, né, grupo exclusivo para alunos, professores e monitores. Né? Não tem ninguém de fora que entrar lá, quem não é aluno não tem interesse da disciplina, a não ser que seja um professor que venha dar uma aula aqui, aí ele acessa o material, ele pode acessar os grupos para ter aquele conteúdo disponibilizado. Tá? Mas aula, o Teams, o Moodle, o WhatsApp, aqui é só para alunos, professores e monitores da disciplina. Tá? Não compartilhem esse acesso e é muito fácil a gente saber quem compartilhou, pessoal, por uma razão muito simples. Só os alunos têm o acesso da disciplina e o acesso muda semestre a semestre. Tá? Então, se alguém que é de fora da disciplina está tendo acesso aos conteúdos da disciplina, só existe um único meio, por meio de quem está na disciplina. Professor e monitor não vai compartilhar indevidamente com ninguém. Né? Pelo menos em tese. E a chance disso acontecer é virtualmente zero. Né? Então, alguém fez acesso indevido. Vocês viram casos que aconteceram aí. Né? Gente que entra lá em sala de aula para falar coisa de nazismo, para constranger o professor. Né? Eu acho que a chance disso acontecer aqui é muito próximo de zero. Mas nunca é demais a gente alertar. Né? Quem está interessado em entrar em alguma aula que ele não está matriculado, pessoal, em geral não é por curiosidade. Tá? Até mesmo porque a UNB não prevê o papel de aluno ouvinte na graduação.
Não existe aluno ouvinte de graduação, isso é uma coisa da pós-graduação. Tá? Ou o aluno está matriculado ou ele não está matriculado. Né? Tem caso, poxa, eu não consegui me matricular nessa disciplina, queria ouvir o conteúdo. Existe? Existe. Tá? Mas isso é exceção. Então, não compartilhem em hipótese nenhuma dados de acesso da disciplina, acesso ao WhatsApp, acesso ao Moodle. Tá? Caso precisem de algum acesso externo, me consultem para a gente poder avaliar, tá? Mas, via de regra, não compartilhem. E aqui, dicas importantes para as aulas síncronas, pessoal. Comportamentos que são importantes para ajudar vocês a criarem vínculo com a disciplina, pessoal, tá? Coisas para ajudar vocês a criarem vínculo de aprendizagem com o conteúdo, né? Como eu falei para vocês, são todas coisas que ajudam vocês a aprenderem, tá? Não são caprichos ou desejos do professor, são coisas que vão aumentar o desempenho, porque vão aumentar o vínculo que vocês criam com a disciplina. Então, em aulas síncronas, é desejável que se ligue a câmera. Quantas pessoas ligam a câmera na aula, pessoal? 0, só o professor. Né? Eu sei que algumas não ligam porque sequer poderiam ligar a câmera, né? Deve ter alguém na cama, alguém no banheiro, né? Alguém que não pode ligar a câmera. Mas ou alguém que não tem câmera, né? Ou alguém que não tem internet. Né? Mas quem tem câmera e pode ligar, faça uso. Não tem problema nenhum, pessoal. Nenhum. Né? Eu nunca desligo as minhas câmeras quando eu estou numa defesa, quando eu estou numa palestra, quando eu estou... A não ser que a pessoa peça, desliga a câmera para melhorar a conexão. Desligo. Tá? Mas o meio virtual já é naturalmente distante. Né? E a falta de câmera, a falta de interação, de você ver outras pessoas, de interagir, de ouvir, ou mesmo ler, aumenta ainda mais essa sensação de distância. Né? Então, liguem a câmera. Né? Quem puder, quem tiver câmera, quem tiver conexão, liguem, não tem problema nenhum. Né? Fique sempre com o microfone no mudo, a não ser quando você for falar. Né? Então, por quê? Porque pode aparecer um barulho que você não espera, pode atrapalhar as outras pessoas, você pode, sem perceber, estar falando com outra pessoa e estar com o microfone ligado. Então, sempre mute. Né? Não interromper a fala do outro. Né? Por quê? Porque aqui na comunicação à distância existe um delay, que é o tempo que eu falo, que é processado e que chega até você. Daí você vai falar, vai levar um tempo para chegar até mim. Né? Então, em EAD, é muito importante nunca interromper a fala da pessoa. Né? Nunca com todas as aspas, a não ser que seja necessário. Né? Mas se é uma coisa para você participar, que você quer fazer uma pergunta, levante a mão, mande uma mensagem. Professor, gostaria de falar, ou levanta a mão, porque a comunicação já é ruim quando ela é interrompida presencialmente. Né? Quando está EAD, que tem esse delay, então, vira uma pessoa falando em cima do outro e ninguém consegue entender nada. Né? Então, levante a mão, contabilize o delay, tal. Se conecte com antecedência, pessoal. Então, vocês já viram que eu sempre dou alguns minutos para começar a aula, só que daqui para frente eu não vou dar mais. Né? Eu vou dar ali no máximo 5 minutos. Eu sempre estou online às 7, vou entrar às 7h01, 7h02, vou esperar no máximo até 7h05 ou vou começar às 7 horas. Tá? Por quê? Porque é o horário da aula. Tá? E aí, como eu falei, a gente tem que ter isonomia e respeito a quem chegou no horário. Quem chegou lá às 5 para as 7, 7 horas em ponto, está na expectativa de que a aula comece em ponto, porque, afinal de contas, aquela pessoa chegou ali para isso. Tá? Então, o ideal é sempre chegar com antecedência, 5, 10 minutos, ou que seja em ponto. Né? Use microfone com fone. Tá? Então, o fone faz muita diferença, pessoal. Fone e microfone aumenta a sensação de imersão, né? Você consegue ouvir a pessoa melhor. Então, assim, o fone e o microfone ajudam muito em EAD. Tá? Esteja em ambiente silencioso e assim por diante. Pessoal, eu queria falar aqui rapidamente agora sobre desempenho e evasão para a gente finalizar. E aqui aí eu estou citando realmente, né, referências bibliográficas, porque são resultados de pesquisa que mostram o que afeta o desempenho do aluno numa disciplina exclusivamente em EAD. Né? Então, qualidade do ambiente virtual e proposta pedagógica do curso, isso aqui é uma coisa que é de responsabilidade do professor. Então, por isso que eu falei para vocês, eu faço aula de ambientação,
né? Eu espero os alunos chegarem, eu tento fazer um Moodle bem diagramado, eu tento fazer bons slides, eu tento fazer um programa e um cronograma que seja organizado, né? Eu tento fazer uma avaliação da disciplina que seja justa, né? Ou seja, que seja aderente ao conteúdo que foi ensinado. Eu tento pensar uma carga de trabalho que não seja pesada para o aluno, ela não pode ser muito leve, né, a ponto de não fazer nada, mas ela também não pode ir para o outro extremo e ser extremamente pesada. Tá? Então, isso tudo é qualidade do ambiente virtual e proposta pedagógica do curso. Quando você tem um ambiente virtual bom, bem planejado, ergonômico e uma proposta pedagógica também adequada, isso tende a fazer e ajudar o desempenho do aluno na disciplina, né? Estilo de aprendizagem, que é o estilo que o aluno gosta de aprender. Então, tem gente que gosta de assistir aulas assíncronas. Então, é o estilo que ele prefere. Então, ele tem a opção da aula síncrona. Tem gente que prefere assistir aula síncrona, com interação em tempo real, com conversa, com vídeo. Então, esse é um estilo de pessoa que vai preferir assistir aula síncrona. Então, a gente disponibiliza as duas. Tem gente que gosta de aprender só por material escrito, né? Prefere aprender lendo o texto. Tem gente que prefere aprender ouvindo podcast, né? Que é um material escrito falado. Então, esses estilos de aprendizagem também influenciam, e a gente tem que ter uma proposta pedagógica que contemple todos esses estilos. Tenha para o aluno que gosta de assíncrono, tem para o aluno que gosta de síncrono, tem para o aluno que gosta de texto, tem para o aluno que gosta de áudio e vídeo, e assim por diante. Tá? Condições do ambiente de estudo de vocês também é muito importante, né? Então, claro, isso eu sei que é algo que tem pessoas que têm mais condições, melhores condições físicas e financeiras, socioeconômicas, e tem pessoas que têm menos condições socioeconômicas, físicas e financeiras, né? Mas, no geral, é importante estar em um ambiente o mais adequado possível dentro das suas possibilidades. Tá? É mentira aquela coisa de que em EAD você pode aprender em qualquer lugar. É verdade, porque qualquer lugar, assim, qualquer, vamos dizer, universidade, né? Você pode aprender em qualquer cidade, mas você não pode aprender num bar, né? Difícil você conseguir aprender no bar. Então, o seu ambiente de estudo, ele também vai ter impacto no desempenho de vocês. Então, tentar ter um ambiente silencioso, estruturado, confortável, iluminado e assim por diante. Tá? E aqui algumas coisas que vocês precisam ficar atentos em termos de evasão. O que é evasão? É sair da disciplina. Tá? Então, desempenho, é ter nota, né? Evadir é sair da disciplina. Então, se atentem para alguns resultados de pesquisa empírica, experimental, que mostram para nós o que é um aluno que tende a abandonar a disciplina. Mais importante, como eu falei, é aquele aluno que não cria vínculo. Então, aquele aluno que assim não lê o material, não vê as datas, não participa das aulas, está sempre perguntando para os outros o que fazer, né? Então, vocês vão ver, vai chegar no final do semestre, pessoal, aluno perguntando no WhatsApp se hoje tem aula. Né? Ou seja, o camarada não está se dando nem ao trabalho de abrir um PDF que já foi enviado para ele e está disponível para ele há X meses. Né? Ele prefere entrar lá no WhatsApp, pessoal, hoje tem aula. Né? Óbvio, alguém pode ter uma dúvida que hoje tem aula ou não, mesmo que ela tenha lido o cronograma. Não tem problema. Mas vocês vão ver que a maioria das vezes, e vai chegando ao final, fica um pouco esquisito o aluno não saber o cronograma. Né? Então, esse é um aluno que não criou vínculo. Ele não está acessando o material, ele não tem curiosidade de entrar no Moodle, ele não entra lá no YouTube, ele não faz comentário, ele vive o tempo inteiro pedindo ajuda para as pessoas sobre questões básicas, não é sobre qual que é a fórmula de Bhaskara, né, ou qual que é a resolução de uma equação de regressão, não. Ele vive perguntando assim, hoje tem prova? Amanhã tem aula? No dia de prova não tem aula? Não sabia. Puxa vida. Então, esse é um aluno que não criou vínculo, né? E é um aluno que vai tender ou a evadir ou a reprovar na disciplina. Tá? Não acessar o material da disciplina, né? Então não ajuda a criar vínculo. Fazer essa disciplina que eu chamo de tampão, né? Que é aquela disciplina, eu sei que não é o caso aqui, mas pode acontecer do aluno assim, puxa, estou precisando de 2 créditos, nossa, me arranja uma disciplina aí. Quando eu ouvia isso lá na coordenação, eu já falava, meu amigo, não tem disciplina para você. Né?
Por quê? Porque ninguém está aqui para arranjar disciplina para você. E a gente está para te dar disciplinas que você vai cursar para você cumprir o seu currículo de créditos. O primeiro passo para você sair de uma disciplina é você entrar nela só para ela ser um tampão de crédito. Esse é o primeiro passo, né? Então, assim, fazer disciplina só para ter o crédito é o primeiro passo para você desistir dela no futuro. Tá? Por quê? Porque você não vê nenhuma utilidade numa disciplina como essa, a não ser os 2 créditos. Então, você imagina uma pessoa que não tem nenhuma intenção de aprender o que é dito no conteúdo da disciplina, é uma pessoa que vai ficar dormindo a aula inteira, achando aquilo um saco, só pensando, puxa, daqui 3 meses eu vou ter 2 créditos no currículo. Né? Então, isso é péssimo. Isso é péssimo. Tá? Então, não cursem disciplinas tampão. Eu preciso de 2 créditos, vou fazer qualquer uma. Não, é melhor você nem fazer. Entendeu? Não faz, espera. Né? Porque você não vai ter vínculo nenhum, isso vai ser um saco para você e vai dar trabalho para o professor. Né? Porque uma das coisas mais chatas que tem é você dar aula para quem não quer aprender aquilo. Né? Eu prefiro dar aula para um aluno que quer aprender do que para um auditório cheio com 200 pessoas que a maioria não está afim. Né? Então, isso é ruim para todo mundo. Tá? Não façam disciplinas tampão. E também falta de suporte da instituição, do professor. Né? Então, o professor não responde as minhas dúvidas, o professor não está disponível para responder as dúvidas que eu tenho do conteúdo, né? Eu peço para o monitor responder lá uma dúvida, ele não faz, eu preciso de conexão e a UNB não me dá. Então, essa falta de parte de suporte também pode impactar vocês, né? Tá, a Joyce fala, professor, vou ter que sair, tenho aula agora, eu também, né? Já passou até um pouquinho aqui. Mas a gente já encerrou, tá? Então aqui já é o último slide, que são as referências bibliográficas, né? Hoje a aula foi um pouquinho mais longa, porque a gente leu o programa, cronograma, né? Tivemos ainda essa aula, mas ela de fato já terminou, tá? Então, como eu falei, já terminamos aqui os slides, já vamos encerrar a aula. Então, como eu falei, pessoal, essa aula aqui teve como objetivo orientar vocês globalmente sobre a disciplina no formato à distância. Tá? Como eu falei, não é algo que serve só para essa disciplina, vocês vão aplicar em outras disciplinas, mas também serve para essa disciplina. Tá? Então, aqui eu considero que, do ponto de vista de ambientação, que é a chegada, ver, se inscrever, e do ponto de vista de conduta, né? Ou seja, vocês já conhecem o programa, proposta, avaliação, o Moodle, o que se espera em AD, nós estamos finalizados aqui. Tá? Estamos completamente alinhados, todo mundo está com a mesma condição, com a mesma informação, com a mesma instrução. E aí, a aula que vem, a gente vai entrar, de fato, na ementa da disciplina, tá? Tendo lá uma aula sobre introdução e questões teóricas em administração. Tudo bem, pessoal? Então, para finalizar mesmo, queria saber alguma pergunta, óbvio, além das que estão aqui no chat, né? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração, que daí a gente vai para o encerramento da aula. Alguma coisa, pessoal? Podem mandar aqui no chat ou por áudio e vídeo mesmo, né? Mas acho que está tranquilo. Tá legal. Tá bom, então, pessoal. Então, a gente se vê na quinta, tá? Essa foi mais uma aula aqui da disciplina, nós estamos avançando, tá? E a gente, então, encerra essa aula de terça, tá? E se vê na quinta-feira aí. Uma boa noite para vocês e até lá, tá?